Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 14, no verso 22. Atos 14, 22. Vamos fazer uma breve reflexão aqui. Que diz assim a palavra de Deus: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluias. Irmãos, essa palavra, ela é de suma importância para os nossos dias, porque nós vivemos tempos difíceis, complicados. Cada um de nós temos um tipo de tribulação diferente, seja financeira, seja na saúde, seja na família, muitas vezes conosco mesmo. Mas a palavra do Senhor aqui no livro de Atos diz: nos importa entrar no reino dos céus. E aí, eu trouxe isso aqui para os irmãos. A salvação, ela é pela graça. Mas isso não significa que não precisamos fazer nada. Muitas vezes, como o pastor tem repetido por vários cultos aqui, está sendo pregada uma falsa graça, um falso evangelho da graça. E nós que buscamos o verdadeiro evangelho, nós entendemos que a graça, ela é manifesta na vida dos eleitos do Senhor. É impossível alguém ter a graça do Senhor sobre a sua vida e essa graça não se manifestar. É impossível. Essa graça, ela tem que se manifestar de alguma forma, através das nossas ações, através das nossas palavras, através do perdão, através da comunhão, através do amor, através do seu coração contrito quando você passa na rua e vê alguém desamparado. Essa graça, ela tem que se manifestar de alguma forma. E nós percebemos que ela se manifesta nas nossas vidas. Então, nós temos que compreender como essa graça, ela é manifesta. E aí, meus queridos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem lá no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 10. Efésios 2, 10. Que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Irmãos, é interessante isso, porque confirma, o que foi falado agora há pouco. Olha só, repetindo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Mas ele não nos resgatou a cada um de nós para que nós ficássemos inertes no reino dele. Mas ele nos resgatou para as boas obras. E as boas obras, elas têm que se manifestar através dos filhos dele. Aleluias. E aí,
segue dizendo, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, nós devemos compreender que o Senhor, Ele já havia sonhado os sonhos dos filhos dele. O Senhor já havia pensado como seriam as obras de seus filhos nessa terra. E o Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E aí, meus queridos, quando falamos em sal da terra e luz do mundo, quem aí cozinha além de mim? Acho que todo mundo, né? Sal da terra e luz do mundo. Só a Raquel que cozinha? Todo mundo? Amém. Irmãos, uma comida, para ela ficar gostosa, ela tem que ter uma pitadinha de sal. Às vezes um pouquinho mais. Mas quando aquela comida está totalmente sem sal, geralmente ela não tem sabor. Não é assim? Ela não tem sabor, ela fica uma comida insossa, sem graça. O Senhor nos chamou para dar sabor a esse mundo sem graça. Ele nos chamou para sermos o tempero dessa terra insossa. Ele nos chamou para sermos o condimento especial que esse mundo de trevas não possui. É para isso que o Senhor me chamou e chamou a você. Mas Ele também nos chama para sermos luz do mundo. Meus queridos, eu gosto muito de observar o efeito da luz quando a gente está numa rodovia escura. Se você apaga o farol, você fica totalmente sem norte. Você não compreende aonde você está. Você não tem segurança. E assim são as pessoas que estão no mundo. Elas não possuem uma segurança, elas não têm a que se apegar. Mas nós somos o luzeiro desse mundo. Nós somos o farol de Deus nessa terra. E a graça do Senhor tem que ser refletida em nós para que as pessoas desse mundo olhem para nós e entendam que existe uma direção a ser seguida. E essa direção chama-se Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? E também, mas também além das obras, nós temos tribulações, né? Lá em Atos, capítulo 14, verso 22, que foi lido anteriormente. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas vezes, as pessoas, principalmente aquelas que são recém-convertidas, elas têm um ledo engano que elas pensam que elas irão se entregar ao Senhor e estarão isentas das coisas desse mundo. Mas não é isso que o Senhor fala para nós na sua palavra. O Senhor, Ele nos diz o seguinte: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor, Ele nos diz, olha, Jô, você vai passar por alguma coisa, mas não fica com medo, não. Eu já venci lá na cruz por você. E lá na cruz eu já te lavei com o meu sangue de todos os seus pecados. Então você não precisa ter medo, porque eu já venci o mundo. Esse mundo jaz do maligno. Mas nós temos que entender uma coisa. O maligno já foi derrotado. Lá na cruz do Calvário. Ele só está esperando a hora certa de ser lançado no lago de fogo. Mas nós só estamos esperando a hora certa de voltar para o nosso lar, que é a Jerusalém celestial. Nós estamos aqui, meus queridos, apenas como imigrantes.
e imigrantes ilegais. Porque o inimigo não carimbou o nosso passaporte, ele não nos aceita. Ele tenta o tempo todo nos expulsar dessa terra. Mas um dia, o nosso rei vai nos chamar de volta para a nossa terra. E vai nos coroar com a coroa de glória e de justiça. Amém? A palavra de Deus nos diz que somos salvos pela graça. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu acho lindo a palavra de Deus. Eu acho lindo ler a Bíblia. Porque as pessoas que costumam ler a Bíblia, elas compreendem que a palavra do Senhor, toda vez que fala de um grande homem de Deus, ela faz questão de apontar os defeitos dele. Não é assim, irmã Corália? Ela aponta. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque não vem de vós. É tudo dele. É tudo dele. Nenhum de nós pode se gloriar pelas obras que faz. Nenhum de nós pode se enaltecer, achar que tem honra demais, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dele, toda graça é dele, tudo pertence somente a ele. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Isso significa que sem que mereçamos, fomos salvos por Cristo na cruz. Meus queridos, é muito interessante falar sobre isso, porque se nós parássemos para pensar, a única coisa que nós merecemos é o inferno. É a única coisa. Nós não temos outro merecimento por nós mesmos, mas pelo infinito amor do Senhor e pela sua graça derramada através da cruz do Calvário, nós ganhamos o céu e somos chamados não somente de filhos, mas também amigos de Deus. Ou seja, nós temos que entender isso. Às vezes eu fico olhando, principalmente agora, né, ano de eleição, as pessoas se vangloriando de obras, se vangloriando das coisas que fazem, se vangloriando disso e daquilo. E eu fico observando o quanto as pessoas não compreendem que elas são pequenas e o quanto elas não entendem que elas não são capazes de nada por elas mesmas. Toda autoridade nessa terra é dada por Deus. Toda, seja ela boa, para a correção, para a santificação e a alegria dos seus santos, ou seja ela má, para a correção e o arrependimento dos seus santos. Toda autoridade é dada por Deus, seja ela boa ou má. Toda ela, meus irmãos. Não existe nenhum homem na face da terra que tenha algum tipo de autoridade que não foi dada por Deus. Toda ela é dada por Deus. E nós temos que entender isso. E lá em Efésios 2:10, já li aqui, né, meus irmãos, me perdoem. Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez repetindo, meus queridos. Meus irmãos, se qualquer um de nós fizer algo bom, quem é que preparou isso? Fomos nós? Fomos nós quem planejamos as coisas boas? Fomos nós quem criamos as coisas boas? Fomos nós quem criamos o amor? Não, foi Deus que preparou para que andássemos nas coisas boas. Somente Deus e mais ninguém.
Somente Deus pode fazer o bem. O verdadeiro bem só pode ser feito por Deus e mais ninguém. E o nome dele deve ser glorificado a todo tempo por isso. Isso significa que ao mesmo tempo que sejamos salvos pela graça e que nada do que façamos pode acrescentar algo para a nossa salvação. Muitas pessoas ficam com medo de perder a salvação. Meus queridos, a palavra do Senhor ela é bem específica. Ela é bem criteriosa em relação a isso. Não foste vós que me alcançastes, mas eu vos alcancei a vós. Não fomos nós quem fomos a Cristo, mas foi o Espírito Santo de Deus que nos alcançou, antes mesmo de nós compreendermos o nome de Jesus Cristo. Foi o Senhor que foi até nós, foi Ele que nos chamou para a salvação, para a justificação, foi Ele que nos chamou para a vida, Ele que nos escolheu a cada um de nós para a salvação. Mas o Senhor bate na porta do nosso coração e pede licença para entrar. Porque o Senhor também, Ele não invade a casa de ninguém. Ele não age como inimigo. Quem invade é o inimigo. O Senhor pede licença para entrar. E quando nós damos essa licença, Ele nos enche com a sua graça mais que abundante. E essa graça transborda sobre as nossas vidas. E nós começamos a compreender que mesmo nas tribulações, mesmo nas aflições, mesmo nas angústias, o Senhor é conosco e Ele cuida de nós. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que nós continuamos firmes aos pés de Jesus. Não é porque somos fortes, mas é porque o Senhor vela por nós dia e noite. É porque o guarda de Jerusalém não dorme. E a sua graça, ela nos alcança. E aí, a salvação não é um fim. Ainda existem coisas que precisamos fazer. O mesmo, Paulo também viveu o seguinte. Está lá em Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meus irmãos, eu creio que todo cristão verdadeiro já teve um momento em que se questionou em relação à sua própria fé, em que teve um momento em que sentiu medo, em que teve um momento em que sentiu vontade de entrar para dentro da caverna e se esconder. Creio que todo cristão já passou por um momento assim, um momento de aflição. Mas é nesses momentos em que o Senhor, Ele nos exorta, Ele nos dá ânimo e Ele nos diz, permanece na fé. Eu sou contigo. Permanece nos meus caminhos. O momento é difícil, mas eu estou construindo o barco. E a sua passagem já está comprada para entrar nele. Eles querem te matar. A rainha mandou pessoas para te perseguirem. Mas eu sou contigo. Permanece na fé. Meus irmãos, é interessante. Quando nós vamos lendo a Bíblia, as pessoas falam muito sobre as grandes obras dos heróis da fé. Mas eu gosto de ler, irmã Corália, sobre as fraquezas dos heróis da fé. Porque é lá que eu entendo que eles eram homens iguaizinhos a mim. Que tinham medo, angústias. Muitas vezes passavam por sofrimentos, humilhações, apanhavam, eram presos. O próprio apóstolo Paulo, quando foi pregar em Roma, foi colocado na cadeia. Mas ele não
se entristeceu. Ele continuou louvando ao Senhor. Meus irmãos, imaginem nos dias de hoje, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor e entram ali alguns oficiais e dizem, você está preso. Por quê? Porque você está pregando. Você não pode pregar. Foi isso que aconteceu com Paulo. A única coisa que ele estava fazendo era pregando o evangelho do Senhor. Ele foi colocado numa prisão. E sofreu todos os tipos de humilhação. Eu fico imaginando aqui as pessoas que conheciam Paulo e a fama de Paulo. Nossa, mas aquele homem tão distinto, um intelectual, fala vários idiomas, um cidadão romano, na cadeia, não deve valer nada para estar na cadeia, porque gente de bem não vai para a cadeia. Não deve valer nada esse Paulo. Eu fico imaginando o povo de Roma falando isso. Aquele homem com certeza não presta, porque para estar na cadeia não presta. E enquanto isso, Paulo permanecendo na fé e louvando ao nome do Senhor. Eu fico imaginando Timóteo ali, olhando aquela situação e falando, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Eu só fiz o que o Senhor me mandou fazer. Mas glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Eu fico imaginando ali Silas, olhando para Paulo e falando assim, que negócio é esse, Paulo? Você me chama para vir pregar o evangelho e a gente vem parar na cadeia? Você não é boa companhia, não. Não é possível. Mas vamos louvar o Senhor a si mesmo. E eu fico imaginando um carcereiro ali, bravo, carrancudo, quando viu aquele tremor e todas as celas se abrindo. Ele se ajoelha e fala, só pode ser Deus que esses homens seguem. Só pode ser graça que tem na vida deles, porque o que está acontecendo não é deste mundo. Por favor, não fujam, porque senão eu vou ser morto. E eles ali, tranquilos, e aquele carcereiro, entregando a sua vida a Cristo, através da graça que estava na vida daqueles homens. É assim que deve ser nas nossas vidas também. Muitas vezes, a gente quer pregar o evangelho só quando está tudo bem, só quando estamos alegres, só quando nossa saúde está 100%, só quando as coisas vão bem. Mas, meus queridos, a melhor hora para pregar o evangelho é no meio das trevas, porque lá a luz vai resplandecer e as trevas vão se dissipar. Essa é a melhor hora para pregar o evangelho, porque é nas trevas que o evangelho tem que ser pregado. É lá que a graça tem que ser manifesta. E é para isso que o Senhor te chamou e chamou a mim, para que você manifestasse a graça dele em meio a esse mundo tenebroso que nós vivemos. Para que esse mundo entenda que mesmo te acusando, que mesmo dizendo coisas más, que mesmo inventando uma série de coisas, você ainda permanece firme na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos. Amém, meus irmãos? E aí o apóstolo passa por 3 cidades, levando essa mensagem, após ser apedrejado pelos judeus. Ele anunciava que através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Deus. Mas como assim, homem de Deus? Como assim, Paulo? Através de muitas tribulações entrar no reino de Deus? Eu achava que o reino de Deus era assim, eu aceitaria Jesus e cairia 100 mil na minha conta, uma Ferrari na minha garagem, uma mansão num condomínio fechado dos mais caros,
jatinho no aeroporto e era assim. Uai, ele não é dono do ouro e da prata? Irmãos, isso pode acontecer? Pode. Mas será que é isso que o Senhor quer? Será que essa é a graça que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas? Como alguém vai demonstrar perseverança se não passar por tribulações? Existe chance de alguém demonstrar perseverança sem tribulação? Como alguém vai provar a sua fé se não for apedrejado? Não tem como. Porque diz o ditado popular que só leva pedradas aquela árvore que está dando fruto. Não é verdade? Irmãos, aqui em Goiânia nós temos muitos pés de manga, né? Nas ruas. Eu só vejo criança jogando pedra no pé de manga que tem manga. Pé de manga que não tem manga, eu nunca vi uma criança jogando pedra. Eu nunca vi uma criança jogando pedra num pé de monguba, daqueles que tem no meio da rua. Porque o fruto não serve para comer. Ou seja, só leva pedradas a árvore que dá fruto. Então é necessário que, muitas vezes, para que a graça do Senhor ela seja vista nas nossas vidas, nós também sejamos apedrejados. E nós devemos louvar ao Senhor por isso. Nós devemos agradecer ao Senhor pela oportunidade de demonstrar a presença dEle nas nossas vidas. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil passar por tribulações. Não é fácil ser apedrejado. Não é fácil ser injuriado. Dói, machuca. Mas o Senhor cura toda ferida. O Senhor cura todo machucado. O Senhor cura qualquer coisa. Então, levante a sua cabeça, olhe para os céus e louve ao nome do Senhor e prossiga firme nessa sua fé. Amém? Quando relaciono esses textos e tantos outros que falam as mesmas coisas, vejo que apesar de não precisarmos de obras para sermos salvos, teremos que passar por muitas coisas e fazer muitas outras para entrarmos no reino como Deus planejou. Poderíamos simplesmente entrar no reino da maneira como formos salvos. Porém, para que o Pai nos corrija, que nos molde e nos aperfeiçoe, para que sejamos como Ele deseja que sejamos, é necessário que passemos por essas coisas. Irmãos, cada um de nós precisa ser moldado. Cada um de nós precisa ser corrigido de alguma forma, independente da idade, desde a criancinha de mais tenra idade até o mais velho ancião. Todos precisamos ser corrigidos e moldados a todo tempo. Muitas vezes nós nos pegamos nos nossos próprios pensamentos e nós paramos e pensamos, espera, esse pensamento está errado. Senhor, me ajuda, me corrige. Muitas vezes nós passamos por essas coisas e nós precisamos que o Senhor nos molde, assim como um oleiro faz com um vaso. O vaso ele não fica pronto só no primeiro molde. Geralmente, ele passa por vários processos. O barro tem que ser um barro especial, tem que ter um período de molde com água, depois ele fica na seca, depois da seca é retirado os defeitos, depois que é retirado os defeitos, ele volta para o molde novamente, depois que ele volta para o molde, ele é colocado numa nova seca, depois que ele é colocado numa nova seca, aí ele é colocado num forno,
Aí só quando ele passa pelo fogo, que ele literalmente endurece, que são retiradas as impurezas, aí que vai ser dado o toque final. Aquele vaso pode ser pintado. E aí sim ele pode ser exposto. Os irmãos estão compreendendo como a vida cristã não é tão simples? Nós precisamos ser moldados. Precisamos ser colocados nessa seca. Precisamos voltar para o oleiro nos moldar de novo. Precisamos ser colocados no sol mais uma vez. Precisa que tire os nossos defeitos. Depois precisamos passar pelo fogo para que sejam tiradas as impurezas e nós endureçamos. E depois precisamos receber o toque final com o brilho do Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse é o processo da vida cristã. Poderíamos usar vários outros exemplos. Temos o exemplo do ouro também, que tem que passar pelo fogo para que seja retirada todas as impurezas dele. E o processo não é um processo rápido, é um processo um pouco duradouro. Assim somos nós também. Precisamos passar pelas aflições muitas vezes, para que compreendamos a graça do Senhor manifesta nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Por isso, precisamos passar por tribulações e precisaremos trabalhar muito para entrar no reino. Ué, mas como assim? Irmão Irã, você acaba de falar que eu não preciso fazer alguma coisa, mas agora você fala que eu preciso trabalhar? Precisamos. O Senhor não nos chamou para ficarmos inertes em seu reino. O Senhor nos chamou a cada um para termos uma função, para trabalharmos, para colocarmos a mão no arado e prepararmos a terra, para que as sementes sejam lançadas em boa terra e venham a germinar para a salvação. Nós somos esse povo. Cada um de nós deve estar com as suas ferramentas preparadas para pregar o Evangelho do Senhor, para alcançar as vidas, para proclamar as boas novas da salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor. E para dizer que independente das tribulações, independente das circunstâncias, a graça do Senhor permanece na minha e na sua vida. Independente. E meus queridos, não há nada, absolutamente nada neste mundo que possa retirar isso da minha vida e da sua vida. Na verdade, existe uma só coisa. Nós mesmos. Somente nós podemos afastar a graça do Senhor das nossas vidas. Somente nós. Mais nada. O inimigo não tem esse poder. Eu vejo muitas pessoas pregando e falando sobre o diabo e tal. Irmãos, ele já é um derrotado. Ele já foi derrotado. Ele não tem poder sobre a mim e sobre a sua vida. Ele pode influenciar as pessoas do mundo a atentarem contra nós, mas ele não pode tocar na salvação que Cristo já declarou sobre a sua vida e sobre a minha vida. O inimigo não tem esse poder. Somente nós podemos mudar essa situação. E somente nós podemos fazer com que essa situação permaneça em nossas vidas. A situação de graça, a situação de salvação e a situação a qual a misericórdia do Senhor se manifesta na minha e na sua vida. E o mais interessante, meus queridos, é que quando a graça ela é manifesta na vida de um santo do Senhor, muitas vezes ela alcança pessoas que nem mesmo entregaram as suas vidas ao Senhor. Porque através da minha e da sua vida, muitas vezes pessoas serão alcançadas pela misericórdia de Deus. Muitas vezes, pela sua oração, pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus a você, o Senhor vai curar alguém. Muitas vezes, pelo seu clamor, o Senhor vai tirar uma pessoa de uma situação difícil. Muitas vezes, pelo seu joelho dobrado,
o Senhor vai fazer uma situação impossível se tornar possível. E muitas vezes você não vai nem perceber. Você só vai perceber quando a obra do Senhor já estiver completa na vida daquela pessoa. Muitas vezes vão se passar anos. Você orou e você pensa, mas não aconteceu nada. Aí passa um tempo, você até meio que se esquece, devido à quantidade de coisas à sua volta. E aí você fica sabendo da notícia. Tal pessoa se converteu, tal pessoa está curada, tal pessoa está assim. Porque através da sua vida, o Senhor manifestou a graça dele na vida das outras pessoas. E ele alcançou outras pessoas. Porque nós somos o farol de Deus nessa terra. E o farol, ele aponta aonde está o caminho para os navios que estão no mar tenebroso. Amém, meus queridos? Aleluias. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13 ao 16, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Essa é a parte mais difícil, né, irmãos? Sem murmuração. Eu acho que é a parte mais difícil. Porque a coisa mais difícil é você passar por algo, ou ter que fazer muitas vezes algo que você não quer, sem reclamar. Nós temos essa tendência natural de reclamar das coisas, de tudo. Nós reclamamos de tudo. Muitas vezes nós temos comida na nossa casa, temos uma geladeira cheia, mas nós reclamamos, porque temos que preparar. Nós reclamamos às vezes, nós temos uma casa bacana, uma casa bonita, mas muitas vezes nós reclamamos, porque temos que cuidar. Às vezes nós temos um carro legal, um carro bacana, mas nós reclamamos, porque temos que gastar com combustível ou levar ao mecânico. Irmãos, eu creio que essa é a parte mais difícil. A parte de não murmurar. Porque eu tive um pastor, foi o pastor que me discipulou, um pastor presbiteriano, pastor Guilherme Dias. Ele já está na glória hoje. E ele falava que nós tínhamos a sementinha de Caim. Nós temos essa tendência natural a reclamar de tudo. Nós temos essa tendência natural. Mas nós esquecemos muitas vezes de observar as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. O milagre cotidiano. Irmãos, olhem que igreja maravilhosa, que igreja linda que nós temos. Muitas vezes algumas pessoas reclamam porque tem que estar no culto a tal hora, ou porque às vezes tem culto demais. Mas aí eu fico imaginando aqueles irmãos que estão em alguns países da África, do Egito, que não podem congregar numa igreja como nós, que não têm esse direito, que muitas vezes congregam debaixo de uma árvore. Aqueles irmãos na China, que têm que traficar Bíblias, ou muitas vezes decorar textos bíblicos, porque senão serão presos, e muitas vezes mandados para campos de concentração. Irmãos, olhem o quanto Deus é bom conosco. Olhem o quanto Ele é maravilhoso. Nós temos tudo. Nós somos ricos. Nós somos muito ricos. Nós temos saúde. Ah, mas a minha saúde não está 100%. Mas você consegue andar. Você tem um discernimento bom. Você ainda consegue vir à igreja. Ou você consegue assistir o culto online. Mas muitas vezes nós nos apegamos às murmurações. E a parte mais difícil é essa. Mas irmãos, vamos clamar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que nos ensine a compreender o quão Ele é maravilhoso em nossas vidas
todos os dias das nossas vidas. E que nós não venhamos a murmurar, mas observar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Amém, meus queridos? E segue, né? Nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito enfática. Filhos de Deus inculpáveis. Eles podem até nos culpar pelas suas filosofias, pelas suas ideologias, pelos seus conceitos mundanos, mas eles não podem nos culpar de sermos incoerentes para com a palavra de Deus. Eles não podem nos culpar disso. Porque a nossa palavra é uma só. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E aí, meus queridos, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, eu acho muito lindo a palavra de Deus, o quanto é poético isso aqui. O que são astros? São estrelas. A Bíblia nos chama de estrelas nesse mundo, meus irmãos. Os irmãos têm noção do que é uma estrela? Eu adoro astronomia. Eu sou muito curioso. Porque, irmãos, uma estrela, muitas vezes a gente olha para o céu e vê uma estrela, não é? Mas na verdade aquela estrela não está lá mais. É só a luz dela. Ela já morreu há milhares de anos. Nós só estamos vendo a luz dela. O Senhor nos chama de astros, de estrelas. Muitas vezes nós não estaremos aqui, mas a luz da graça do Senhor na sua vida, dos atos de graça que você fez, vão resplandecer por várias e várias e várias gerações. É isso que vai acontecer. E aí quando nós olhamos os grandes homens da fé no decorrer da história, já morreram há vários séculos a maioria deles, mas a luz deles continua resplandecendo e nos guiando até os dias de hoje. E muitas vezes nós deixaremos de existir nessa terra, mas a nossa luz vai continuar, porque essa luz não é nossa, ela vem de Deus. E ela não pode ser apagada. Amém, meus irmãos? E segue dizendo: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido, nem trabalhado em vão. Irmãos, olha que bacana. Retendo a palavra de Cristo, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Meus irmãos, eu fico muito triste quando eu leio a Bíblia e vejo a história lá de Ananias e Safira. Todo mundo conhece a história, não conhece? Eles eram crentes. Eles faziam parte do povo de Deus, mas eles não reteram a palavra do Senhor. E eles, no santo dia do Senhor, Ananias e Safira não vão poder se gloriar. Eu olho para Saul, que grande homem, que grande rei Saul foi, ungido de Deus, mas ele não guardou a palavra do Senhor. Temos vários outros irmãos que não guardaram, mas isso não vai acontecer conosco, porque em nome de Jesus de Nazaré, nós vamos guardar a palavra do Senhor, e no dia do Senhor, no santo dia do Senhor, Ele vai nos chamar a cada um de nós pelos nossos nomes, e vai nos entregar a coroa da justiça. Amém? E Paulo mais uma vez resume: Deus é quem faz todas as coisas para sermos aperfeiçoados. Assim, não será vã a nossa correria e trabalho.
Ou seja, irmãos, tudo o que você fizer no reino de Deus nunca será vão. Nunca. Os nossos irmãos estão em missão, lá no Projeto Sertão. Eles estão atendendo famílias, crianças, falando do Evangelho. Eles vão voltar para cá. Talvez algumas daquelas pessoas nem se lembrarão quem são eles daqui a uns anos, mas vão se lembrar da palavra do Senhor que foi ministrada lá e da obra de Deus que foi feita naquele lugar, porque a obra de Deus ela não pode ser apagada. Eles vão se lembrar que o Senhor Jesus, através da vida de homens e mulheres e crianças, operou naquele lugar de forma grandiosa e fez maravilhas naquele lugar. Mas aqueles homens e mulheres de Deus da Igreja de Nova Vida de Goiânia voltarão para a Igreja de Nova Vida de Goiânia, mas deixarão lá a obra do Senhor feita. E a graça do Senhor, que resplandece nos homens e mulheres de Deus e adolescentes da Igreja de Nova Vida de Goiânia, vai estar resplandecendo lá no sertão, durante muitos e muitos e muitos anos. E talvez as pessoas que foram nem se lembrarão mais disso, mas eles estarão resplandecendo lá, através de Cristo Jesus. Amém, meus queridos? E aí, finalizando, deixo aqui 2 perguntas. A Raquel sabe que eu adoro perguntas, né, Raquel? Quais são as tribulações que têm aperfeiçoado você? Não me responda, mas responda para o Espírito Santo de Deus. Quais são as tribulações que têm aperfeiçoado você? Qual é o trabalho que Deus deseja que você faça? Você muitas vezes pode dizer, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Procure o Espírito Santo de Deus. Pegue a sua Bíblia. E você vai compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Amém?